Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. 7 de outubro de 1928, primeiro trecho do volume 25. Abertura da Casa da Divina Vontade em Corato, entrada de Luísa nela, semelhança do nascimento de Jesus em Belém, a lâmpada eucarística e a lâmpada viva de quem faz a divina vontade. A prisioneira perto do divino prisioneiro, agradecimento de Jesus por tal companhia. Meu Jesus, vida de meu pobre coração, você que sabe em que amargura me encontro, vem em minha ajuda, envolve em suas chamas a pequena recém-nascida de seu querer divino, a fim de que me dê a força para poder começar outro volume, e seu fiat divino eclipse minha mísera vontade, a fim de que não tenha mais vida e assim substitua tua vontade divina, e ela mesma escreva com os caracteres de sua luz o que tu, meu amor, queres que escreva. Então aqui a Luísa, ela está começando um novo volume, né? E aí ela está pedindo, né, para a divina vontade que escreva, né? Que seja a divina vontade que escreva em tudo, né? Que não tenha nada dela, né? Que seja tudo a divina vontade, né? Ela falou os seus caracteres, com tudo, né? Então tudo que ela colocar aqui no papel, nesse volume, seja a divina vontade fazendo através dela. E para não me equivocar, segure-me tu as palavras, e só que tu aceitas comprometer-te a me ser-me palavra, pensamento, batimento, e a dirigir minha mão com a tua. Posso fazer o sacrifício de voltar a escrever o que tu queres. Meu Jesus, estou aqui perto do tabernáculo de amor, daquela porta dourada que eu tenho a grande honra de olhar. Sinta tuas fibras divinas, o teu coração pulsando, que em cada batimento faça sair chamas, raio de luz interminável. E naquelas chamas ouço os teus gemidos, os teus suspiros, as tuas súplicas incessantes e os teus repetidos soluços, porque queres fazer conhecer a tua vontade, para dar a sua vida a todos. E eu me sinto consumida junto contigo e repetindo o que você faz. Por isso, peço-te que, enquanto olhas para mim de dentro do tabernáculo, eu olho para ti de dentro do meu leito. Reforces a minha fraqueza para que eu possa fazer o sacrifício de continuar a escrever. Agora, antes de dizer o que me disse Jesus, devo fazer um pequeno parênteses, que aqui em Corato foi fundada uma casa querida e iniciada pelo padre cônego Aníbal Maria de França, de venerável memória, a qual seus filhos, fiéis à vontade de seu fundador, seguiram e deram o nome de Casa da Divina Vontade, como o queria o venerável padre, que queria que eu entrasse nessa casa, e seus filhos e filhas, por sua bondade, o primeiro dia que a abriram. As reverendas madres vieram por mim e me conduziram a um quarto, onde, abrindo a porta desse quarto, eu vejo o tabernáculo, escuto a Santa Missa, estou propriamente sob o olhar do meu sacramentado Jesus. Oh, como me sinto feliz, porque de agora em diante, se Jesus quer que continue escrevendo, escreverei sempre pondo um olho no tabernáculo e o outro no papel onde escrevo. Por isso, peço-te, meu amor, ajuda-me e dá-me a força para cumprir o sacrifício que tu queres. Então, eu vou falar o que eu entendi até aqui, né? Depois eu continuo a leitura.
Então, esse momento é o seguinte: a Luísa, o padre Santaníbal, ele estudou, né, junto com a Luísa até o volume 20, né, ele teve conhecimento e aí ele aprendeu sobre a divina vontade e ele tinha as pessoas que, ele tinha uma casa, né, de religiosos onde ele foi passando os conhecimentos para essas pessoas. Então, nesse volume, ela está falando que foi aberto essa casa que era em memória do padre Santaníbal. E como ele pediu, quando abrissem essa casa, era para levar a Luísa para morar lá. Então, já no primeiro dia, as madres, né, ali as religiosas, foram lá e levaram a Luísa para morar nessa casa, né? Então, até antes ela morava com a irmã dela e tinha mais uma pessoa que cuidava dela, né? Rosália Bussi lá. Eu não sei se elas continuaram cuidando dela aí nessa casa. Eu acho que sim, porque eh, quando eu li a biografia dela, acho que ela cuidou, a Rosália mesmo cuidou dela até o final, né? A Rosália é a irmã. Então, aonde colocaram ela, nesse quarto onde ela estava, então a porta do quarto dela dava direto para a porta acho que da igreja ali, né? Porque ela fala que ela escutava, né, a missa dali. Quando abria as portas, ela via Jesus, né, no sacrário, né? Então, isso ela ficou muito feliz, né, de ver Jesus no sacrário. Então, é isso que ela está dizendo até aqui, né? E ela sente, né, como ela sente Jesus, a divina vontade. É isso que ela fala, né? Os suspiros de Jesus para que a divina vontade seja conhecida, né? Então ela fica de olho no tabernáculo, né? Da cama dela, olhando e sentindo os suspiros, né? O coração de Jesus batendo forte para que a divina vontade seja conhecida. Agora, devendo-se abrir essa casa, viam-se pessoas religiosas, meninas, um ir e vir de pessoas, todos em movimento. Eu me sentia toda impressionada e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, este núcleo de pessoas que tu vês, tudo em movimento pela abertura da casa da minha divina vontade, é símbolo daquele núcleo de pessoas quando quis nascer em Belém. E os pastores iam e vinham visitar-me. Pequeno menino, isto apontava a todos a certeza de meu nascimento. Assim, este núcleo de gente toda em movimento indica um novo nascimento do reino de minha divina vontade. Veja como todo o céu faz eco ao meu nascimento, o qual os anjos festejando me anunciaram aos pastores, e pondo-os em movimento, os faziam ir e vir a mim, e eu reconheci neles as primícias do reino da redenção. Assim reconheço neste núcleo de pessoas, de meninas e religiosas, o início do reino da minha divina vontade. Então aqui daí Jesus veio explicar para ela, né, que esse núcleo de pessoas ali estava ali religiosas, meninas estrangeiras, era o início daquele ir e vir, né? Ele comparou com o nascimento dele, né? Que quando ele nasceu, os anjos pegaram pastores e levaram para ver ele no nascimento. Então, esses foram os primeiros, né? Os primeiros que fizeram parte da redenção foram os pastores. E aí, aqui ele está falando que essas pessoas que ela está vendo, que são as religiosas, as meninas estrangeiras, são as primeiras que estão iniciando o reino da divina vontade, né? Então ele comparou que quando ele nasceu, a redenção, né? Quando veio a redenção, foram os pastores, os primeiros, né? Que começou esse reino, né? Da redenção, a redenção. E agora essas religiosas, essas meninas estrangeiras são os primeiros do reino da divina vontade, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Ó, como exulta meu coração e goza, e todo o céu faz festa,
Assim como os anjos festejaram o meu nascimento, assim eles festejam o início do renascimento do meu Fiat em meio às criaturas. Então, aqui os anjos festejaram o nascimento de Cristo e assim eles estão festejando novamente o renascimento, né? Porque está renascendo o reino de Deus, né? De novo, entre as criaturas. Mas vejo como o meu nascimento foi mais descuidado, mais pobre. Não tive sequer um sacerdote perto de mim, mas apenas pobres pastores. Em vez disso, no início do meu querer, não há apenas um núcleo de religiosas e meninas estrangeiras, um povo que vem para festejar a abertura, mas há um arcebispo e sacerdotes representantes da minha igreja. Isto é símbolo e anúncio a todos que o reino do meu querer divino será formado com mais magnificência, com pompas e esplendor maior que o próprio reino da redenção. E todos os reis e príncipes, bispos, sacerdotes e povos conhecerão o reino do meu fiat e o possuirão. Por isso também tu festeja esse dia, no qual meus e seus suspiros e sacrifícios por fazer conhecer minha divina vontade, vêm os primeiros alvores e esperam que logo surja o sol do meu divino fiat. Então, aqui que Jesus está comparando, né, ao reino da redenção com o reino da divina vontade. Então, a redenção, ele fala que foi assim, negligenciado, né? Porque ele nasceu numa gruta, pobre, e teve os pastores, só os pastores, né? Agora, do querer divino, vai ser com mais magnificência, né? Que quer dizer com mais, é mais magnífico, né? Mais, é, é, qualidade que é magnífica ou magnificente, atitude generosa, liberalidade, prodigalidade. Então é uma coisa mais generosa, né? Mais requintada, né? Vamos dizer assim, né? Então aqui ele já tinha um bispo, sacerdote, religiosos, porque todos vão conhecer, né? Isso que ele quer dizer, que aqui todos irão conhecer o reino do divino querer, né? Então, daí ele está falando aqui que todos irão conhecer e possuir o reino. E aí ele está falando para Luísa que festeja esse dia, porque ela está vendo junto com ele o renascimento, né? O renascimento da divina vontade. Né? Ela é a primeira, né? Então ela viu, né? Então ela está vendo junto com Jesus aqui renascer a divina vontade. Logo tendo chegado a noite deste dia consagrado à Rainha do Rosário, Rainha das vitórias e dos triunfos. Pensava que este era outro belo sinal, que assim como a soberana Senhora venceu o seu Criador, e tecendo-o com as suas cadeias de amor, atraiu-o do céu à terra, para o fazer formar o reino da redenção. Assim a coroa doce e potente do seu rosário a fará de novo vitoriosa e triunfadora para a divindade, tanto de conquistar o reino do Fiat divino para fazê-lo vir em meio às criaturas. Eu não pensava de fato que aquela mesma noite deveria ir à casa da divina vontade junto ao meu prisioneiro Jesus. Só lhe rogava que não me fizesse saber quando aconteceria, para não profanar com a minha vontade humana este fato, que nada pusesse de meu, mas em tudo divino querer. Eram 8 horas da noite e, fora do habitual, veio o confessor, a quem as reverendas madres superioras haviam rogado se impusesse sobre mim, por obediência, para que eu cedesse a consentir com elas. Resisti tanto quanto pude, porque pensava que se o Senhor quisesse que fosse no mês de abril, estação mais quente, então eu pensaria. Mas o confessor insistiu tanto que eu cedi. Por volta das 9h30 da noite, fui levada a esta casa, perto do meu prisioneiro Jesus.
Essa é a pequena história do porquê me encontro nesta casa da divina vontade. Então aqui ela está narrando quando ela foi levada, né, para casa, que ela resistiu porque ela não queria por nada da vontade dela, né? Ela não queria, ela estava morta por vontade dela, né? Então ela nunca ela queria por nada dela, né? Só quando Jesus mesmo que a levava, né? Então o confessor já apareceu até meio que fora de hora. Tinha uma data que era dia de Nossa Senhora, né? Do Rosário, né? Então ela já percebeu aí um sinal, né? De que devia ir. E aí eles insistiram e aí ela foi, né? Daí ela, acho que aí ela viu, né? Confirmou e aí ela foi. Agora retomo minha narração. Na noite, fiquei sozinha com meu sacramentado Jesus. Meus olhos estavam fixos na porta do tabernáculo. A lâmpada, com seu tremor contínuo, me parecia que ora se quisesse apagar, mas depois se reavivava, e eu sentia um sobressalto no coração, temendo que Jesus pudesse ficar às escuras, e o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, abraçou-me e me disse. Então, vou parar mais um pouquinho. Então, aqui, ela ficou vigiando a porta do sacrário, né, do tabernáculo. Então, ela via aquela luzinha que quase se apagava e ela ficava de sobressalto. O que é o sobressalto, né? Ela levava susto, né? Ela não, com medo daquela luz se apagar e Jesus ficar sozinho no escuro. Então, é isso que ela ficava pensando. Então, ela ficou cuidando. Ela ficou cuidando lá do tabernáculo, né? Que é o sacrário, onde está o sacrário, as hóstias, a hóstia, né? Que Jesus está lá. E aquela luzinha lá do sacrário que fica piscando, né? E eu não sei na época se era vela, eu não sei que luz que era. Mas ela ficava com medo dessa luz se apagar, né? E Jesus ficar sozinho. Aí Jesus veio explicar para ela, né? Que isso aqui, o que Jesus veio explicar agora? É a vida, né? A vida, quem vive na divina vontade, né? Como que é? Minha filha, não temas, que a lâmpada não se apaga. E se apagar, tenho-te a ti, lâmpada viva. Lâmpada que, como teu tremor, mais que tremor da lâmpada eucarística, me diz: te amo, te amo, te amo. Oh, como é belo o tremor do teu te amo. Me diz amor, e unindo-se com a minha vontade, de duas vontades formamos uma só, né? Unindo a vontade dela com a vontade divina, se forma uma só. Então, o que ele está falando? Que quem vive na divina vontade, que é unido à vontade dele, é uma lâmpada viva. Então, é uma chama que não se apaga. Ó, como é bela a tua lâmpada, e o teu tremor do teu amor. Não se pode comparar com a lâmpada que arde diante do meu tabernáculo de amor. Muito mais que estando em você, minha divina vontade forma o tremor de seu te amo. Então, a divina vontade faz esse tremor, né? Te amo, te amo, te amo. No centro do sol do meu Fiat. E eu vejo e sinto que não uma lâmpada, mas um sol está diante de mim. Então, o que ele está falando, quem vive na divina vontade, forma um sol para Jesus diante dele. Ilumina, né, essa lâmpada que está lá no tabernáculo, lá, que fica querendo se apagar, né? Então, quem vive na divina vontade é uma lâmpada que nunca se apaga, mas para ele não é só uma lâmpada, é um sol. Então, se você imaginar, é um sol brilhando no céu ou uma lâmpadazinha, né? Entre um sol e uma lâmpada, né? É muita diferença. Seja bem-vinda, minha prisioneira. Veio fazer companhia ao seu prisioneiro. Os dois estamos na prisão. Você na cama e eu no tabernáculo. É justo que estejamos juntos. Muito mais que uma é a finalidade que nos tem a prisão. A vontade divina, o amor e as almas. Então, quem vive na divina vontade, ele faz companhia, né, para Jesus. Jesus não fica mais sozinho, né, porque se torna o tabernáculo de Jesus, porque as vontades estão unidas.
Então, quem vive na divina vontade tem a mesma vontade de Jesus, está unido com Jesus, está junto, né? Fundido, igual ele fala, né? Então, a prisão, né, que ele fala aqui é que o querer dos dois é o mesmo, né? Então, o querer dos dois é o mesmo. Qual que é o querer de Jesus e da alma que vive na divina vontade? A divina vontade, né, que é a vontade divina, né, que é o reino, o amor e as almas, né? Então, a pessoa só quer isso, só quer as mesmas coisas que Jesus quer, né? Porque ela se torna um com Jesus, então os querer se tornam um. Então Jesus não está mais sozinho, né? Ele ficou, é isso que ele vai falar aqui abaixo, ele ficou sozinho por muitos anos, né? Por mais de 2000 anos, mas agora ele não está mais sozinho na vontade, né? Que é a vontade divina, ele não está mais sozinho na vontade divina, que aqui está o renascimento dos filhos da divina vontade, né? Começou com a Luísa, né? A primeira que estava aqui nesse momento era a Luísa, mas agora foram vindo mais e mais e mais, e agora a gente tá em mais, né? Então Jesus não está mais sozinho. Como me será agradável a companhia de minha prisioneira? Estaremos juntos para preparar o reino do meu Fiat Supremo. Mas deves saber, minha filha, que o meu amor te precedeu, né? Então o amor de Deus precedeu. Eu me coloquei primeiro nessa custódia, prisioneiro. Então Jesus, ele que se colocou primeiro como prisioneiro e ficou sozinho por muito tempo, né? Para esperar a minha prisioneira e a tua doce companhia. Vê então como o meu amor foi o primeiro a correr para ti. Como te amei e te amo, porque depois de tantos séculos de prisão neste tabernáculo, não tive jamais uma prisioneira que me fizesse companhia, que estivesse perto estivesse sempre sozinho, ou na maior parte na companhia de almas não prisioneiras, nas quais não vejo as minhas próprias correntes. Agora finalmente chegou o tempo de ter uma prisioneira, para tê-la continuamente próxima, sob meus olhares sacramentais, e que só as cadeias de minha vontade divina a têm prisioneira. Companhia mais doce, mais agradável, não podia ter. Portanto, enquanto estivermos na prisão, nos ocuparemos do reino do Fiat Divino e trabalharemos juntos e nos sacrificaremos para fazê-lo conhecer às criaturas. Então, o que eu entendo aqui, né, que Jesus fala aqui, que Jesus ele amou primeiro, e ele amou primeiro e ficou esperando, né? Ele ficou esperando até nascer, né, a filha da divina vontade. E ele ficou sozinho, então ele teve companhia de almas que ficava do lado de fora, né? Agora ele tem companhia de quem fica dentro do sacrário com ele, né? Porque na divina vontade nós tornamos o tabernáculo vivo dele, né? As hóstias vivas. Então a gente se une junto com ele, ele não fica mais sozinho, né? Então, enquanto a gente está preso, eu entendo assim que enquanto eles estão nessa prisão, né? Vamos dizer assim, vai trabalhando para vir o reino, né? Porque a hora que o reino vir, vai ter, eu não sei, né? Acho que não vai ter mais essa prisão, né? Jesus vai ser solto dessa prisão, né? Porque ele vai estar livre para reinar nas pessoas, né? Então aqui nesse final ele fala que fica aqui enquanto nós estamos presos, né? Porque o reino não está ainda, né? Mas agora ele tem companhia. Então vamos trabalhar, né? Isso que ele está querendo dizer. Vamos trabalhar para que esse reino aconteça, né? Então é isso que eu entendi aqui desse final, né? Companhia mais doce, mais agradável não podia ter. Então para Jesus é uma companhia doce e agradável. Então, portanto, enquanto estivermos na prisão, nos ocuparemos do reino do Fiat Divino e trabalharemos juntos e nos sacrificaremos para fazê-lo conhecer às criaturas, né? Então, enquanto, né, esse reino não estiver acontecendo, não tiver, ele já está reinando em nós, né? E a gente já está preso junto com ele nesse tabernáculo, né? Ali, nesse sacrário.
porque as nossas vontades são as mesmas, é unida com a dele, então ele tem companhia, né? E enquanto a todas as criaturas, né, o reino não vem, a gente vai trabalhar para o reino para que ele seja conhecido, né? Então é isso que eu entendi nesse final. Amém, Fiat.